Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós temos o projeto Livros em Contexto. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos então dar continuidade na nossa conversa sobre os povos da Mesopotâmia, sobre esse Oriente Próximo na Antiguidade, ali do terceiro milênio antes de Cristo. Hoje nós vamos começar a falar sobre o eixo das crenças. Hoje eu vou passar algumas características sobre as crenças desses povos, vou falar brevemente sobre alguns mitos que tinham ali, mas esse é só o primeiro vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar especificamente sobre a deusa Ishtar, sobre outras questões que envolvem a morte, o mundo dos mortos e etc. Antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso ajuda muito no crescimento do canal. Para começar, eu vou falar sobre o mito de Inanna e Enki. Inanna é a deusa Ishtar, tá? Só que em sumério. E Enki é o deus Ea, também em sumério. Depois eu vou explicar um pouco essa coisa dos deuses em sumério, dos deuses em Acádio. Mas como esse mito ele é muito antigo, se desenvolveu ali nos povos que falavam o idioma sumério, né? Que são os povos mais antigos, ali do terceiro milênio antes de Cristo. Então, é o mito de Inanna e de Enki. Nesse mito, o que vai acontecer? Enki, ele é o deus da sabedoria. E ele guarda os Me. Os Me, eles são os dons da vida civilizada. Porque o que acontece? Uruk foi a cidade que mais se desenvolveu, aquela que mais deixou traços aqui pra gente, né, arqueológicos, né? O sítio de Uruk é o maior. E, de acordo com as pesquisas que já aconteceram, hoje a gente consegue afirmar que, de fato, Uruk, para aquelas populações, era também a maior cidade. Porém, a cidade mais antiga não é Uruk, é Eridu, que é a cidade desse deus, né, do deus Enki. Então, dentro do mito, o que acontecia? Eridu se desenvolveu, foi a primeira cidade que se desenvolveu porque ela era a cidade de Enki, que ele tinha os Me, que são esses dons da vida civilizada. Então, o que era? A sabedoria, a divindade, o trono real, o dilúvio, a prostituição, a lei, os anciões, a verdade. Então, são todos os dons, tudo aquilo que remete, seja coisas físicas, coisas subjetivas, situações, enfim, várias coisas, são uma lista enorme, são os Mes. Então, isso tudo era de Enki. Inanna vai até Enki, faz uma festa ali, Enki fica bêbado nessa festa e ela pede para ele os Me. Ele, embriagado, entrega os Mes para ela. No outro dia, ele acorda, né, ali de ressaca e tal, e ele percebe que ele não tá mais com os Mes. Então ele pede, né, para os serviçais deles ali, né, para os ajudantes dele ir atrás de Inanna para que pegar os Mes de volta. Eles vão, só que aí ela consegue escapar e ela leva esses Mes para Uruk. A partir daí, Uruk vai se desenvolver, né, porque ela tá com os dons da civilização e vai se tornar a maior cidade dentre essas cidades que se desenvolveram ali na Mesopotâmia. E por que eu tô falando desse mito, né, primeiro? Por que a gente começou com os Mes? Eu comecei falando desse mito para a gente entender que havia uma hierarquia entre os deuses, tá? Então, Enki é um deus que tinha esses Mes. Inanna não tinha, que também era uma deusa, não tinha. Por que ela não tinha? Porque havia justamente uma hierarquia entre os deuses, tá? Então, você tinha os deuses maiores, que são os deuses que estão no céu, acima do céu estrelado, né? Lembra que quando eu falei no vídeo passado sobre Gilgamesh, a visão dos povos mesopotâmicos do universo eram de esferas, uma em cima da outra. Então você tinha a Iserto, em cima da Iserto, que é o mundo dos mortos, em cima da Iserto você tem o Apsu, que são as águas, em cima você tem a terra dos homens, em cima você tem o céu estrelado, que é o céu que os homens veem, e acima do céu estrelado você tinha o outro céu, que é o céu desses deuses, que são os deuses maiores. Então, antes de começar a falar desses deuses, eu vou falar um pouco dessa coisa do Sumério e do Acádio. É muito parecido com o que aconteceu com Grécia e Roma, né? Na mitologia grega e romana você tem deuses que são os mesmos deuses com nomes diferentes, alguma outra atribuição que são diferentes. Aqui é a mesma coisa, né? Havia muito sincretismo entre pessoas que falavam sumério e pessoas que falavam o acádio. Nós ainda não falamos do reino Ácade, né? Não falamos de Sargão, nada disso. Nós vamos falar mais pra frente, daqui a algumas semanas a gente vai falar disso. Mas uma diferença de idioma, mas também de algumas características. Então, Inanna tem umas características que são diferentes de Ishtar, embora elas sejam a mesma deusa, tá? E isso com o tempo vocês vão entender, né? Eu vou explicando, aí vai ficar mais claro. Então eu vou começar a falar desses deuses maiores. Então você tem o deus An,
em sumério, que em acádio é Anu, que é o céu. Ele também é da cidade de Uruk. Lembra lá no primeiro vídeo eu falei, antes mesmo do dilúvio, você tinha dois templos, né? O templo de Inanna e o templo de An, né? Ou Anu. Ele é pouco representado, esse deus, assim, sabe-se pouco dele, mas é o deus que representa o céu. Depois você tem o Enlil, que é o ar, esse deus já é mais famoso, já falei dele algumas vezes aqui. O Enlil, ele é da cidade de Nippur, né? Então ele é o deus do ar, o deus da atmosfera, ele é um deus guerreiro, ele é legislador, né? Ele é aquele deus que mantém a ordem humana e a ordem divina. Ele é brabo também, né? Quando ele ficou irritado com os seres humanos, porque os seres humanos estavam fazendo barulho, ele decidiu mandar um dilúvio para acabar com todo mundo. Então ele é mais bravo, assim, vamos dizer assim, né? E você tem o Enki, que é em sumério, que é o deus Ea em acádio, que é o deus da água. Na cidade dele é Eridu, como eu já falei, e ele é o deus ligado às artes, à sabedoria, né? O deus, ele é conhecido como deus civilizador, né? Ele é aquele que resolve os problemas. Então, por exemplo, quando Enlil insiste, né, que na Assembleia dos Deuses e mandar o dilúvio, né, que os deuses decidem pelo dilúvio, é ele que vai falar lá com Tanapiste para salvar a humanidade, né? Então, sempre que tem um problema, quem resolve é o Enki, né? Então, ele que descumpriu, né, o combinado dos deuses de não comentar com os seres humanos sobre o dilúvio. Então, tem essa tríade aí, que são esses deuses maiores. E você tem uma outra tríade, que são deuses astrais. Então, esses deuses astrais, eles estavam ligados aos ciclos do mundo, né? E eles formavam a luminosidade de Anu para os homens. Então, a luz que a gente vê, que a gente entende hoje, né, que é o sol, por exemplo, né, a luz solar, os povos mesopotâmicos, eles não entendiam dessa forma. Para eles, essa luminosidade é a luminosidade de Anu, do céu. Então, porque eles viam, acho que por conta das estrelas, né? Então, o céu estrelado é isso que causa a luminosidade. E quem faz essa interface entre essa tríade maior e os seres humanos é essa tríade do meio, vamos dizer assim, né? Esses deuses astrais. Então, quem são eles? Em sumério é o Suen e em acádio é o Sin, que é o deus Lua, e isso é no masculino, tá? É o Lua. Ele é da cidade de Ur. Nós não falamos de Ur ainda também, mas Ur é uma cidade importante. Mais pra frente nós vamos falar sobre Ur. E a responsabilidade dele é basicamente lutar contra as forças do caos, né? Ele é filho de Enlil, inclusive. Então ele também tem essa coisa da guerra e tudo mais. Tem também em sumério Utu, em acádio Shamash, que é o sol. A cidade dele tem duas cidades, é Larsa e Sepur, que é no lugar onde ele nasce e outro lugar que ele se põe. Então são duas cidades, né? O Shamash, né? O Utu. Então ele é um deus ligado à vida, ligado à vegetação. Ele é o guardião da justiça e da verdade. E você tem a famosa Inanna, em sumério, Ishtar, em acádio, que é Vênus. Ela é da cidade de Uruk. Ela é a deusa do sexo e também da guerra. Hoje nós não vamos falar sobre ela, nós vamos falar sobre ela no próximo vídeo. Vai ter um vídeo exclusivo para ela, assim como eu fiz um exclusivo para Maat, lá no Egito. Ishtar vai ter um vídeo exclusivo para ela também. E ela é a deusa Vênus, tá? Então você tem nesses deuses astrais, você tem a Lua, o Sol e Vênus. Então, Sin, Shamash e Ishtar. Tá? Isso falando em acádio. Além desses deuses, a gente tem também Ereshkigal e Dumuzi. Né? Ereshkigal é a deusa do mundo dos mortos. Dumuzi é o deus da agricultura. Nós vamos falar também semana que vem, junto com Ishtar. E tem o Marduk. O Marduk a gente vai falar quando eu trazer para vocês o texto do Enuma Elish, que é a epopeia da criação, tá? Então, Marduk vai demorar um pouquinho mais para a gente conversar. Além dessas duas tríades de deuses, também existiam vários outros deuses, que são os Anunnakis e os Igigi, que tinham características específicas. Um ponto importante é que nessas cidades, né, nessas sociedades que compõem a Mesopotâmia, os domínios, ou seja, mundo dos homens, mundo dos deuses, mundo dos mortos, eles não eram 100% isolados uns dos outros. Havia uma possibilidade de trânsito. Então, por exemplo, Gilgamesh, quando ele vai até o Tanapiste, ele faz o caminho do sol, né? Ele atravessa o Apsu até chegar em Utnapishtim, depois ele volta para Uruk, né? Então, foi possível a ele fazer todo esse trânsito.
Ishtar, ela vai até Uruk, na história de Gilgamesh, pede Gilgamesh em casamento. Quando ele nega, ela vai até o céu de Anu para pedir o touro do céu. Depois ela volta com o touro para Uruk. Então, havia essa possibilidade de trânsito, né, dentro da mitologia desses povos da Mesopotâmia, o que é diferente do Egito, né? No Egito, quando Osíris faz o caminho do sol, ele não volta para Kemet, né? Ele não volta para o Egito. Ele se torna o rei do mundo dos mortos. E ele fica lá, né? Então, na Mesopotâmia não, existia essa possibilidade de trânsito, né? E isso é muito falado, assim, esse vídeo que eu tô fazendo hoje, ele é muito baseado no livro Deuses, Múmias e Zigurates, do professor Ciro, que ele faz justamente um estudo comparado, né, entre as crenças egípcias e as crenças mesopotâmicas no mesmo período, né, que é esse período terceiro milênio, segundo milênio antes de Cristo, que é um livro que eu recomendo bastante para entender essa coisa das crenças. Ele é muito completinho, ele é um livro curto, mas muito completinho. Outro livro que eu estou usando também é esse aqui, né? História das Ideias e Crenças Religiosas, do Mircea Eliade, tá? Mas eu acho que para esse assunto que a gente está tratando, o livro do professor Ciro, ele é melhor porque ele é mais detalhado, mais descritivo. Aqui o Mircea, ele faz uma análise mais geral, mais abrangente. Porém, o Mircea, ele traz um assunto que eu acho que é importante a gente falar, que é essa coisa do touro do céu, né? Esse simbolismo do touro, né? Então, o que é o touro do céu? O touro do céu é a constelação de touro mesmo, tá? Que desde o Neolítico, né, o Mircea vai dizer, desde o Neolítico ela tinha uma crença, né, uma adoração, ela é tido como, esse touro, né, é tido como força, como transcendência. Os bufos, né, do touro eram os trovões, né, então quando tinha chuva forte, né, trovão e tal, então, o touro do céu está bufando, né, então quando Ishtar traz ele para Uruk, né, as suas passadas, os seus bufos causam terremoto, né, enfim. Então havia muita crença, né, o touro do céu ele era algo muito importante e reverenciado desde o Neolítico, né, o Mircea vai dizer. Muito importante, então por isso que eu quis trazer também um pouco sobre essa simbologia do touro de ouro, para além dos próprios deuses, enfim. Mas e nós, seres humanos, né? Como é que a gente entra nessa conta aí, nessa criação toda, né? Nessa mitologia, nessas crenças, né, do mundo mesopotâmico, né, dessas cidades? Então, para a gente saber, eu consultei o poema, né, o Atrahasis, que é de 1600 a.C., tá? Esse é o poema em que a primeira vez aparece o dilúvio narrado. E ele também conta sobre a criação dos homens, tá? Eu vou deixar o link de onde eu achei a tradução desse poema e também vou deixar aqui no box de informação o link do mito de Inanna e Enki. Tudo que tiver link eu vou deixar aqui no box de informações para vocês consultarem depois. Então, nesse poema, a gente vai ficar sabendo que existiam esses dois tipos de deuses, né? Os Anunnaki e os Igigi. Os Igigi eram os deuses do trabalho, né? Então, eles trabalhavam muito, eles abriam canais, né? Eles limpavam ali o Tigres, o Eufrates, eles abriam caminhos entre as montanhas. Então, eles faziam todo esse trabalho. E era um trabalho forçado, era um trabalho duro, era um trabalho difícil. Até que chegou o momento que eles se revoltaram, porque os Anunnaki não faziam esse tipo de trabalho, né? Eles faziam né, eram outros deuses superiores que não faziam isso. Então eles se revoltaram, né, contra esses deuses Anunnaki, porque eles não aguentavam mais tanto trabalho, esse trabalho forçado, enfim, cansativo e tudo mais. Então os deuses em assembleia decidiram criar os seres humanos a partir da argila para que os seres humanos então fizessem esse trabalho. Pois é, nós fomos criados por uma questão trabalhista, veja bem. Então, dentro da crença, né, desses povos mesopotâmicos, o ser humano, ele existe tão somente para servir aos deuses. Essa é a função do ser humano na Terra, servir aos deuses. E como que o ser humano serve os deuses? Através das oferendas, através dos cultos, através de homenagens, através de festas, através de grandes templos, através dos seus sacerdotes, enfim, várias situações. Lembra quando eu falei semana passada, no vídeo passado, sobre Gilgamesh, né? Cada passo que acontecia, cada situação, você tinha uma oferenda a dar, né? Então, por quê? Porque o ser humano, ele serve aos deuses. É para isso que nós fomos criados, para trabalhar, né? Nós fomos criados a partir de uma revolta trabalhista, veja só. Então, nesse sentido, o templo, ele é muito central, muito importante. Ele era o centro da vida religiosa e durante muito tempo, como eu já falei em vídeos passados também,
ele era também o centro da vida econômica, o centro da vida política. Ali no final do terceiro milênio antes de Cristo, essas cidades, né, que se desenvolveram, elas eram conhecidas como cidades-templo, né? Por quê? Porque a vida social, né, toda a organização social que estava se desenvolvendo ali, se desenvolvia a partir desses templos, né? Por isso que eu falo, as crenças em qualquer sociedade que você vá analisar ao longo da história, elas são extremamente importantes. O ser humano age muito em função das suas crenças. E quando eu digo crença, eu não estou falando só de crença religiosa. Eu estou falando de crença no geral, assim. Então, nós, seres humanos, a gente age, a gente atua, a gente toma decisões a partir de algo que a gente acredita, né? Então, por isso que eu falo, as crenças, elas são centrais para a gente entender a história. Ignorar as crenças, sejam elas religiosas ou não, porque, por exemplo, questões ideológicas são crenças também, crenças ideológicas. Então, existem vários tipos de crença, né? Quando a gente fala de crença, a gente não está falando só de religião. Então, desconsiderar isso é muito prejudicial para o estudo da história, né? Para a gente entender a história, a gente precisa entender crenças, precisa entender cultura, precisa entender literatura, né, que é um dos aspectos da cultura, música, as artes plásticas em geral. Toda a organização social, né, as mais antigas do mundo, todas elas se desenvolveram a partir de crenças e a partir também da construção de templos, né? Por exemplo, o templo de Eridu, ele remonta ao quinto milênio antes de Cristo. Veja bem, nós estamos conversando sobre o terceiro e segundo milênio. Lá no quinto, 2 milênios antes do terceiro, já havia o templo de Eridu. E nesse templo, o professor Ciro, ele vai dizer que tinha altar, tinha estátuas, né? Os arqueólogos encontraram altares, estátuas, lugares para colocar oferendas, né? Toda uma estrutura arquitetônica que foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Porque na Mesopotâmia eles tinham muito essa coisa de refazer, recriar, reformar e ampliar os templos, tá? Então cada rei reformava, ampliava os templos e esses templos iam ficando maiores, essa arquitetura ela ia mudando, né? Ela ia crescendo, ela ia se tornando mais complexa, até chegar naquilo que a gente conhece como zigurate, né? Que é mais para frente um pouquinho ali, segundo milênio. Final do terceiro milênio a gente já tem uma estrutura de zigurate ali em Ur, né? Mas segundo milênio tem basicamente o que é essa arquitetura clássica do que é o zigurate, né? Vou deixar uma imagem aqui para vocês saberem. Então isso começa lá no quinto milênio antes de Cristo, né? Então a crença no touro começa lá no Neolítico. Então são crenças que têm uma longuíssima duração, vão se tornando cada vez mais complexas e que vão gerando com o tempo toda uma organização social. Depois ali dessa coisa do dilúvio, que as cidades vão se reconstruir e tudo mais, o palácio ele vai ganhar sua importância, ele vai se tornar até mais importante que o templo, mas ainda assim o templo ele nunca deixa de ter importância para essas sociedades. As oferendas elas não deixam de acontecer, os cultos, as festas. O Mircea Eliade vai falar muito sobre a festa de Ano Novo, que coincide, né, com a primavera, então é época também de florescimento. Então toda essa simbologia é muito importante, é muito presente, né, na vida dessas populações. E havia também, né, sacerdotes e sacerdotisas que cuidavam desses templos, né, que eram responsáveis por esses templos, mas que também compartilhavam de outras funções, né? O sacerdote ele trabalhava ali no templo, mas ele também podia trabalhar com coisas de medicina, podia trabalhar na administração, enfim. Então os sacerdotes eles tinham assim várias funções. E uma coisa que é importante que o professor Ciro fala é que existiam espaços nos templos que somente os sacerdotes podiam entrar. Nem o rei podia entrar a hora que quisesse, né? Olha como é diferente do Egito, né? No Egito, o faraó ele é o próprio Deus encarnado. A Mesopotâmia não, ele é o representante de Deus, né? Ele foi escolhido pelos deuses para estar ali, não é o Deus, né? Ele é um representante do Deus na Terra. É claro que ele tem uma luminosidade diferente, né? Ele tem toda uma questão, né, de também até ideológica, né, para se manter no poder e tudo mais, mas é muito diferente do que acontecia no Egito, né? Então por isso que eu falo, esse livro do professor Ciro, ele é muito importante para isso, para a gente conseguir perceber essas diferenças e ver como cada cidade cada local, né, cada sociedade se desenvolveu a partir das suas próprias crenças, né, dos seus próprios costumes, né, da sua própria cultura, enfim. Então, para concluir um pouco essa caracterização geral dos deuses, né, que eu trouxe hoje para vocês e dessas crenças,
Queria falar um pouco sobre a questão das deusas, né? Cadê as deusas? Porque eu falei, são sempre, mesmo Lua é no masculino, né? O deus Lua, né? O que acontece? Existiam sim as deusas, existiam as esposas, né, desses deuses, mas elas não tinham muito uma iconografia, não tinham muitos rastros, assim, elas eram mencionadas em determinadas situações. Então, por exemplo, vou voltar em Gilgamesh também. Gilgamesh, ele é 2/3 Deus, 1/3 homem, né? Então ele é filho de Lugalbanda, que é um rei, com a deusa Ninsum. Então aí a gente sabe que existia uma deusa chamada Ninsum. Entende? É nesse sentido. Então, a única deusa que a gente fala, né, a deusa é Ishtar, né, ou Inanna em sumério. Que na verdade é uma deusa que é andrógena, né, ela é homem e mulher. Mas aí semana que vem a gente vai conversar sobre isso mais detalhadamente. Então, as deusas, elas, esposas dos deuses e tal, elas existiam sim, elas eram conhecidas, mas no que a gente tem de fontes, né, elas são mencionadas muito pontualmente, assim, não aparece, com exceção de Ishtar, não aparece muitos feitos das grandes deusas e tudo mais. Também tem Ereshkigal, né, que é a deusa do mundo dos mortos. Então é isso, faltou falar ainda da parte funerária, essa coisa do mundo dos mortos. A gente vai falar isso no próximo vídeo, né, que a gente vai conversar sobre a descida de Inanna, né, de Ishtar ao mundo dos mortos. Aí a gente vai falar um pouco dessas crenças funerárias, vamos falar desse mundo dos mortos. Vamos falar de Ereshkigal, de Dumuzi, enfim, dessa história toda aí que Ishtar arrumou ao descer até o mundo dos mortos. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. E até mais. Tchau!